Graça e paz nesta manhã, meu irmão abençoado que me ouve. Eu creio que Deus, Ele veio para colocar tudo que é nosso em dia. A palavra, né, porque é a palavra da justiça, aquela palavra que nos justificou da cruz para cá, mediante a fé, essa fé que foi imputada em nós para a nossa salvação. Então, você entendendo isso, né, aquele que crê entendendo, essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela vem de Deus para nós, sem intermediário, sem empresário, sem ninguém no meio, porque ela vem direto do céu para o teu coração. O céu já está dentro de você, um pedacinho dele dentro de você. Então existe esse elo, você e Deus. Aqui nós temos de domingo, onde você entende, né? Dia 13 de julho de 25, onde você entende que você, quando ama, quando perdoa, quando você é manso, você é humilde de coração, você encontra o que? Descanso para as vossas almas. Porque 6,19 de Hebreus, Jesus é a âncora da nossa alma. E o nosso espírito está onde? Está em Deus, porque Deus é Pai dos espíritos. Se há corpo natural, esse que nos veste, né? Temos o espírito aqui dentro, também existe o corpo espiritual, que é o celestial, que é de Deus, né? Que Ele vem buscar aqui, né? Nessa terra, assim que nós completarmos aqui esse século, né? A gente não sabe se é 80, se é 90, se é 100, mas estamos aqui falando do amor, do perdão, da paz que já está em cada coração. Quando você não entende a paz, você vai buscar ela ali ou lá. Não, mas Ele falou que a paz está dentro de nós. Então você que acorda nesse domingo e sabe que Deus, enquanto você dormia, velar por você, você tem o amor dele dentro de você. E você já amanhece na tua oração, né? Na tua confissão de fé, porque a fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos e nós não vemos. Nós cremos que Ele desceu do céu e veio morar no nosso coração, nos trazendo o amor e esse perdão. Oh, meu Deus, obrigado por esse dia. Eu creio que é o melhor domingo de nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado. Então, meu amado, as boas novas da salvação é o Evangelho, né? Está no Evangelho. Então, tudo se fez novo. A mente nossa renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Romanos 12, versículo 1 e 2. E aqui está Isaías profetizando, um profeta que Deus inspirou, né? Que na cruz se concretizou. Toda a obra consumada na cruz, quando Jesus falou, Pai, está consumado, consumou toda a obra, rendeu o Espírito e veio, né? Ele foi para o Pai e veio para nós, em Espírito e verdade, ele mesmo é o Pai, então ele é tudo em todo, nessa manhã. 61 de Isaías, não, 61 não, 29, 9 de Isaías, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, né? Antes da cruz, né, havia, né, essa cegueira, como acontece pós-cruz, né? E a hipocrisia do povo, o povo de Deus, né? Que não entendeu que o Evangelho da Graça é que nos curou, é que nos salvou, que nos libertou e nos colocou aqui no reino do seu amor. 29, 9 de Isaías. Estatelai-vos, de ficar estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, né? Porque não entendeu a graça, não entendeu o Evangelho, então faz muitas coisas que o homem induz que faça nas igrejas, né? Por aí afora, mas Deus está dentro de você. Então você está tranquilo, sem temor do mal. Bêbados estão, mas não de vinho, por quê? É da doutrina dos homens que eles querem fazer, né? Ali, obedecendo a homens, mas não obedece a Deus. Então Deus nos ensina, né? Essa palavra aqui, andam cambaleando, mas não de bebida forte, né? Das doutrinas dos homens, que eles querem fazer lá, e às vezes não conseguem, e fica cego, fica sem ver, fica sem entender, fica sem receber a paz
a alegria do Espírito Santo no coração deles. Porque o Senhor, 10, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, os profetas e os videntes, né, que lá havia, aqueles profetas que não foram instruídos por Deus, aqueles que não receberam de Deus a instrução para trazer, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, Ezequiel, esses profetas são profetas que Deus inspirou, que está aqui. A mesma coisa é depois da cruz, né? Hoje, no século 21, os profetas que inventam história e as pessoas caem na armadilha dos pastores que não pregam a verdade. Então, fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes, aqueles que gostam de querer, né, fazer, né, dentro das congregações um culto de feitiçaria. Começa a querer ver as coisas e ver anjo e ver uma opção de coisas, e aí você fica com a mente enfatuada, você não entendeu nada e você procura, né, essas igrejas que não vão te levar a Cristo, porque Cristo já veio até você. Então, 11, toda a visão já vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá no que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso porque está selado. Hoje você pode, o livro está aberto, você entendeu que é pela graça, é pelo evangelho, é pelo mistério que estava oculto e eu no teu coração, o amor de Deus e o perdão na sua vida. 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não sei ler. Então, debaixo da lei de Moisés, muitos não sabem ler a palavra de Deus, não entendeu nada e fica cego, fica estatelado, como está escrito aqui, e os profetas embebedam eles. Por quê? Não de vinho, né? Mas de palavras que não têm fundamento, palavras que não colocam você para cima, colocam você para baixo. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, nas igrejas debaixo da lei, eles aprendem do homem. Porque quem ensina aqui, debaixo da graça do Evangelho, é o Espírito Santo. Eu não aprendi de homem algum. Eu busquei na palavra o entendimento e aqui eu estou para falar a verdade. Então, eu não aprendi isso maquinalmente para enganar com o diabo, com Satanás, com pegar dinheiro do povo, né? Que aí faz leilão, né? Então o povo fica aí iludido com essa palavra da lei de Moisés e não entrou pela porta, onde aqui você encontra a graça e aqui você recebe alimento sólido, verdadeiro, que Deus gravou no nosso coração. 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E sem portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, a palavra para ele está escondida. Ele não descobre a graça, não descobre o evangelho, não descobre o caminho. Quando Jesus lá, 11, 28, 29 de Mateus, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Tomai sua voz e meu jugo e aprendei de mim, aprendei de Deus, que Deus é manso e humilde de coração. Se você for aprender do homem, você vai ter muitas obras a fazer. Então não é pelas obras que vocês tentam fazer nas igrejas, né? Jesus completou toda a obra e trouxe paz para o nosso coração. Porque diz, né, 2,16 de Gálatas, que pelas obras da lei ninguém será justificado de Deus, porque já nos justificou pela fé aqui o nosso coração. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, né? E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse, se do seu artifício ele não me fez, e a coisa feita dissesse, do seu oleiro ele nada sabe.
Então, segundo Coríntios 4:7, ele colocou um tesouro aqui, no vaso de barro. Esse corpo aqui quebra, mas aqui está um tesouro aqui dentro, que brilha, que é ouro, que é prata, que é pedra preciosa, que está lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Então aqui em Mateus, né? Esse povo honra com os lábios, Isaías já profetizou, e Mateus vai confirmar aqui essa palavra, que também está antes da cruz. Mateus 15, versículo 7, hipócrita, bem profetizou Isaías, Isaías profetizou, né? 29, lá ele profetizou, a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9, e em vão me adora. Então eles adoram em vão, por quê? É doutrinas dos homens, doutrinas várias que Paulo menciona, Hebreus 13:9. Então não entramos nessas falcatruas, porque nós aqui recebemos de Deus revelação, esse amor no nosso coração, esse perdão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, vem de homens. 10, e tendo convocado a multidão lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca, o que contamina o homem, mas o que sai da boca, este sim, contamina o homem. Então o homem, né, está embebedado, ele está contaminado, por quê? Pela palavra da lei de Moisés, porque a letra, ela mata, mas o Espírito Santo que nos vivifica. Por isso Jesus usou a palavra 6 de João 63, João, o último, fazedor da lei. Ele falou, a carne para nada aproveita, o Espírito em nós é que vivifica. Então, esse povo lá antes da cruz honrava Jesus com os lábios, mas o coração longe dele. Por que longe dele? Porque não perdoava, não amava, não era longânimo, não tinha mansidão, não tinha domínio próprio. Hoje você tem. Por que você tem hoje? Porque você consegue ler Gálatas 5, do 18 ao 22. Ali está fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência. Então você tem tudo isso em você. Isso é o Espírito Santo que está em nós. Espírito Santo não é falar em língua, não é gritar, não é fazer isso aí. Não, Espírito Santo tem que ser algo de Deus que seja brando, né? A brandura de Deus, a dádiva de Deus, né? Aquilo maravilhoso que vem dele para nós, aquele cicio, né? Por isso que Elias, né? A mulher colocou uma palavra para ele e ele fugiu para o monte. Então Elias teve depressão, né? E aí ele correu, fugiu de onde ele estava, mas Deus foi lá e falou com ele, Elias, você tem que voltar, porque você é meu profeta. Então aqui nós somos profetas, aqui nós somos pessoas, né? Irmãos, que entendemos a profecia que já veio para nós. Porque hoje aqui não tem profeta, os profetas foram antes da cruz, para que aqui nós entendêssemos que o amor de Jesus está no nosso coração, onde aqui é a paz de espírito, aqui é a longanimidade, aqui é amor, aqui é perdão. Por isso que nós entendemos que Romanos 8:1, traição da lei para a graça. Agora, já nenhuma condenação para você, porque você está no Cristo, Jesus, aquele que citou, para que nós possamos dar fruto para Deus. Nesse domingo, eu declaro você entendendo, recebendo essa palavra e dando um like para que ela cresça e as pessoas entendam que não existe, né, esta simbologia nas igrejas hoje. Eles fazem o que eles fazem, porque estão debaixo da lei de Moisés. Então eles procuram enganar o povo, né? Mas a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. A convicção de fato que nós não vemos. Hebreus 11:1 e 10:17 diz também que a fé vem por você ouvir, e ouvir, Deus falar ao teu coração. O que é que ele fala ao teu coração sábado de domingo? Que te ama, que te ama, que te ama e que te ama. Então, você ficou aqui tranquilo em toda e qualquer situação, porque você entendeu a palavra do Pai para você nessa manhã. Então, tudo você pode, ele te fortalece, certo? Mas tem algo que a gente não convém. Então, ele supre todas as nossas necessidades, porque ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de paz no nosso coração. Quando ele veio lá, né, no primeiro século, ele veio trazer confusão entre pai e filho, né, sogra e nora, e por aí em diante. Mas quando ele vem debaixo da graça, ele traz o quê? Paz de espírito, como está escrito 14:17 de Romanos. Temos que ter paz de espírito. O reino de Deus não é
comida, não é bebida, nada disso, não, nem festas, mas é paz de espírito no nosso coração. Então nós temos a paz de espírito em nós para sermos felizes aqui e aprendendo de Deus, que Ele falou, aprender de mim, porque eu sou humilde e sou manso de coração, e você acha descanso para vossas almas. Então o que aconteceu? Hebreus 6,19, Jesus, Ele é a âncora da nossa alma. O espírito pronto para Deus. Esse corpo biológico que nos cobre volta à sepultura, para que o espírito aqui seja Deus. Então no céu vai entrar anjos, lá vai entrar o espírito, como ele falou, Mateus 22, do 23 em diante. Ele falou, você errais por não conhecer a escritura. Lá não vai haver casamento, o casamento foi aqui embaixo. Então tem que aproveitar aqui. Você casa, seja feliz, obedece a Deus, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos e daquele que está ao seu redor, para que você possa amar todos, mas em espírito e em verdade, sabendo que você não pode nem deve fazer acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, na graça, no amor e no perdão aqui no nosso coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra, espero que você entenda e receba no coração essa voz do Pai que fala para você nesta manhã. O Espírito Santo nos revela. Glória a Deus. Não existe nada que nos separe do amor de Deus ao descobrir que pós-cruz o milagre aconteceu. Não existe nada que nos separe do amor de Deus ao descobrir que pós-cruz o milagre aconteceu. Toda a escritura se cumpriu na cruz com a vinda do Senhor, tudo se consumou. Havia uma sentença, mas foi para o povo de Israel. Depois, nós que somos gentios, encontramos aqui um pedacinho do céu. Dentro de cada coração tem um descanso, somos filhos de Deus. Com esse entendimento, então, na terra prometida por Deus, que não é comida, também não é bebida, também não é confusão. Tem que ter amor aqui dentro do coração. Somos o Filho de Deus. Com esse entendimento entramos na terra prometida por Deus, que não é comida nem bebida, também não é confusão. Temos um Deus gravado aqui no nosso coração. Então, meu amado, Romanos 87, ali está, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a espada, nem a potestade, nem o poder desse mundo que está, político ou religioso, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então já estamos nele, aqui, no céu da terra, dentro do teu coração. Você que não recebe essa palavra do amor de Deus e do perdão. Espero que você tenha um domingo maravilhoso, possamos contemplar aqui a palavra do Pai. Em nome dele, eu creio que somos mais que vencedores. Glória a Deus. Oh, meu Deus, obrigado, Pai.